conectado aqui conosco aqui para que a gente possa falar sobre Congresso. Eu queria até abrir as notícias aqui relacionadas ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para que a gente possa falar sobre o PL da dosimetria, que, como você sabe, está no Senado brasileiro. Qual é a novidade desse caso? Ontem, depois de ouvir aí alguns senadores dizerem que o PL da dosimetria não vai passar, que não tem nem pé nem cabeça, o presidente da Câmara saiu em defesa do PL, do projeto da dosimetria. E ele disse que o PL é uma resposta à resistência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, que considera que a proposta acabou ficando muito ampla, criando condições para a revisão de penas até de condenados por crimes sexuais. O senador Fabiano Contarato, que inclusive é delegado, é jurista, ele disse que a proposta da dosimetria é um presente de Natal para facções criminosas. Ele foi firme ali na fala, ele disse, olha, para tentar salvar a pele de Bolsonaro, abrem-se brechas que podem beneficiar criminosos de alta periculosidade e também servem como um presente de Natal para as facções criminosas. Ele falou, lutarei para impedir esse vergonhoso retrocesso. Quem também falou que vai votar contra é o senador Alessandro Vieira, disse, vou votar contra, não concordo com o PL da dosimetria da forma como ele chegou. Bom, a gente está em contato neste momento com o senador Vanderlan Cardoso, ele é do PSD e ele é vice-presidente da CCJ no Senado. Quero saber se ele também concorda com isso. É um presente de Natal para as facções criminosas, senador? Ou é muito forte dizer isso do PL da dosimetria? Bom dia para o senhor. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Olha, bom dia. Realmente teve alguns pontos desse PL que se aprovou que pode sim beneficiar algumas facções, alguns crimes praticados por pessoas. Eu não sei qual foi o interesse de incluir nesse projeto, que era um projeto para vir beneficiar quem? Beneficiar aqueles que foram induzidos àquele ato de dia 8. E muitas dessas pessoas realmente, ou a maioria, foram induzidas a ir ali com mentiras ou com promessas aí que, ou, aliás, foram enganados, Fabiola, aí ali dia 8. Então, o intuito é o quê? Era de beneficiar com a redução de penas, que, a meu modo de ver, as penas foram muito altas, 17 anos, 16 anos. Eu conheço pessoas que realmente, essas pessoas saíram de suas casas e foram lá. E chegou num momento muito ruim, e foram presos, já cumpriram em regime fechado 1 ano e meio, está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, pai de 3 filhos, pessoa bem conceituada na cidade. Então, não tem por que permanecer essas pessoas presas. Agora, aqueles que induziram e receberam a pena maior, mesmo com a redução, vão ser duramente penalizados. Embora tenha algumas contas que estão sendo feitas ali, dando a entender que não vão ser penalizados. Mas eu acredito que sim, vão ser penalizados. Agora, senador, essa ideia de reduzir penas, ela nasceu no Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mencionou, no início falava-se em atenuar as penas apenas para aqueles que participaram ali do 8 de janeiro, porque havia essa impressão de que o Supremo exagerou nas penas. De repente, esse assunto não foi adiante, porque o próprio bolsonarismo, o senador Flávio Bolsonaro dizia que essa mitigação, que ele chamava de insuficiente, não resolvia o problema, que ele queria anistia, isso tudo foi engavetado. Tem projetos aí, inclusive, tem um projeto do senador Alessandro Vieira tratando dessa matéria, tem projeto do general Mourão, acho que o Sérgio Moro também fez um projeto. Tudo isso ficou na gaveta porque a própria família Bolsonaro disse, não tem interesse, queremos a anistia. De repente surge um projeto na Câmara, votado de madrugada, e o Senado tem que votar isso às pressas.
O senhor acha razoável isso? Ou seria mais razoável analisar com vagar, ver se não há abertura de brecha aí para beneficiar criminosos, até criminosos sexuais, não é? Não acha que isso deveria ficar para o ano que vem e ser muito bem analisado? Josias, você viu o que aconteceu com a PEC da blindagem, que votaram às madrugadas. Creio até que alguns parlamentares não sabiam nem o que estavam votando. E ao chegar ao Senado Federal, ali mesmo na CCJ, foi pautado imediato e ali, por unanimidade, se enterrou essa PEC da blindagem. Agora, ao chegar ao Senado Federal, depois de passar algum tempo ali na Câmara, realmente votou-se às madrugadas e ia se votar no Senado, foi colocado em pauta, para se votar no outro dia. E o presidente da CCJ, em discussão no Senado Federal, não concordou sem que passasse na comissão. Então, está-se na comissão, está sendo discutido pela situação, pela oposição, para corrigir essas distorções do que foi aprovado, que é o benefício a alguns tipos de crime que foram inseridos nessa PEC, que vão ser beneficiados pela PEC da dosimetria. Acredito que até amanhã pode-se chegar a um entendimento e talvez com emenda de redação, não sei se cabe emenda de redação, e retirar esses absurdos que foram aprovados ali, talvez por mais um descuido da Câmara dos Deputados. Eu não concordo em que, por exemplo, tráfico de influência, corrupção ativa, contrabando, fraude em licitações, com tantos outros crimes que podem, sim, ser beneficiados. Nós estamos atentos com isso. Não é simplesmente chegar porque fulano ou ciclano quer que aprove sem o Senado Federal, que é uma casa revisora, não estar atenta a esses problemas que vieram. Então, essa discussão está sendo feita pela oposição, pela situação, e estão todos preocupados. Inclusive, não poderia ter melhor relator do que o Espiridião Amin, que está relatando o projeto e também está atento a essas distorções que vieram. E eu tenho certeza que o senador Otto Alencar, e como seu vice-presidente ali na comissão, ele vai usar o regimento ali, não vai fazer nada no assodamento. Agora, também ele da discussão, ele é do diálogo, e amanhã, na CCJ, nós vamos estar discutindo ali a exaustão mesmo, se vai ser dado, o presidente vai conceder vista coletiva, por quanto tempo, se vai chegar até a hora da reunião, haver um entendimento. Nós temos aí até amanhã para que esse entendimento ele aconteça, para que venha, se for pautado, ter uma votação, pelo menos com parte do projeto já acordado. Porque senão vai ficar essa discussão de que beneficiar esse ou aquele. Senador, bom dia, obrigado aqui pela presença no All News. A gente já viu a própria Câmara dos Deputados se manifestar a respeito das críticas ao PL da dosimetria, o presidente Hugo Mota, né? E há uma percepção, há uma defesa, inclusive, de deputados, de que se o Senado fizer alterações, a gente volta aqui e volta as alterações atrás. Né? A gente restaura o texto que saiu daqui, inclusive ignorando a função de casa revisora da Câmara dos Deputados com o regimento embaixo do braço. Nesse sentido, se o Senado tem uma discordância desse tamanho do projeto, não seria o caso, então, de vetar o projeto, de derrubar o projeto, arquivar e propor um do zero, ou uma outra alternativa que não jogasse a questão de novo para a Câmara dos Deputados? Sakamoto, esse é o projeto que mais avançou, já foi discutido lá, está com um ano e tanto, se eu não me engano, lá na Câmara dos Deputados. Foi votado às pressas, isso aí foi muito errado. Mas eu acredito que o Senado Federal tem maturidade, como casa revisora, de estar discutindo isso. E o que eu defendo é que essas pessoas que já cumpriram suas penas, que foram induzidas, foram enganadas, que elas passem o Natal em casa. E a maioria dos senadores querem isso. Agora, de uma forma bem discutida. Não pode ser feito
para beneficiar algumas pessoas e cometermos aqui alguns deslizes, alguns erros que pode ser depois pagarmos um preço muito alto, né? Por isso que eu acredito no entendimento e na condução do presidente da CCJ, Otto Alencar. Eu ver o Senador, essa posicionamento história do de Hugo passar o Mo... Natal em casa, essa história de passar o Natal em casa, isso é uma ficção, né, senador? O senhor sabe como funciona. Uma vez aprovado, ainda que fosse aprovado pelo Senado, a toque de caixa agora, vai à presidência da República, que tem 15 dias para sancionar ou vetar. O presidente Lula está até acenando com a hipótese de vetar. Mas suponha que ele sancionasse. Aí a libertação de quem ainda está, muitos já estão em casa até, a Débora do Batom, que costuma ser mencionada por muitos, ela está em casa já, né? Mas suponha que seja sancionado, aí a liberação, a abertura da cela, depende de uma posição. O advogado vai ter que requerer ao Supremo e o Supremo, a primeira turma do Supremo, vai ter que analisar caso a caso. Então não existe essa hipótese que o senhor mencionou de passar o Natal em casa. Ô, Josias, como está tendo discussão, Josias, imagine só que nessa discussão o ministro Alexandre de Moraes ele queira também colaborar. E se ele, por uma decisão dele, autorizar essas pessoas a passar o Natal em casa, ir para casa, que suas penas já foram cumpridas? Eu acredito no bom senso. O ministro Alexandre de Moraes, ele abriu o entendimento, ele está nessas discussões, com certeza. Ninguém está fazendo nada, creio eu, até mesmo pelo que eu conheço, do presidente da CCJ, do presidente Davi e do presidente também Hugo Mota, que está tendo essa discussão, tanto com o Executivo, como com o STF e com o Congresso Nacional. É uma maneira que tem, Josias, e eu vejo, de pacificar essas causas aí, essas questões aí do país. Hoje a discussão que está em cima é dessas pessoas que foram presas, receberam uma pena aí um pouco longas, de que realmente elas já cumpriram parte ou a maioria da sua pena. Mas é um número bem pequeno, né, senador? Vocês têm esse levantamento de quantas pessoas seguem presas? Essas pessoas, inclusive, que o senhor está saindo em defesa neste momento, que passem o Natal em casa. E por que essas pessoas teriam que ter esse benefício, sendo que outras não têm? Já que os crimes dos quais elas foram acusadas são de extrema gravidade, como uma tentativa de golpe. Olha, o crime é grave, tentativa de golpe, mas será que essas pessoas quiseram mesmo dar o golpe? Será que essas pessoas que foram lá, como por exemplo a de Rio Verde que eu mencionei, o Mário, ele foi lá com intenção mesmo de dar o golpe? Será que ele não foi lá induzido ali por algumas pessoas, até influentes, e participar de uma manifestação? É por isso que eu conheço alguns casos. Eu conheço alguns casos dessas pessoas e já sei o que elas passaram. Essa pessoa que eu estou mencionando é 3 filhos, um pequeno empresário, praticamente sua vida virou do avesso. E ele pagou já um preço caro. Eu conheço a situação como conheço de outros. Não estou aqui defendendo quebradeira ou isso, aquilo, não. Mas a penalidade tem que ser para aqueles que induziram e que enganaram essas pessoas. Eu não estou defendendo isso, estou defendendo essas pessoas que foram induzidas, que foram enganadas, e eu conheço alguns dessas pessoas. E alertei muitos. Só que, se nós continuarmos, Fabíola, Josias e o Sacamoro, nesse esticar de corda, nessa confusão toda, daqui a pouco o que vai virar o nosso país? Senador, desse sentido... Os crimes hoje... Pois não, João. Não, me desculpe, mas é que nesse sentido, só para retomar aquela questão, nesse sentido, o senhor está destacando entre, vamos colocar, o peixe pequeno, a raia miúda do 8 de janeiro e aqueles que atuaram como líderes da conspiração. Considerando essa distinção, né, para ver o texto aprovado e que não volte para a Câmara e que demore mais tempo e que faça tudo isso, qual que o senhor acha que é a melhor forma? É o Senado destacar fora, tirar fora do texto aprovado, essa parte que beneficia os líderes da conspiração, mantendo só aquele que beneficia a raia miúda? Sacamoro, todas as penas elas foram altíssimas, até mesmo do ex-presidente Bolsonaro, 27
27 anos e 3 meses, foram altíssimos. Então, para que haja também, devido até à questão de idade, que haja uma redução dessa pena, que cumpra essa pena também, dependendo dos casos, em casa, certo? Que é uma penalidade. Essas pessoas ficaram em casa sem poder sair com a tornozeleira eletrônica. Então, é uma pena. Então, que haja a redução para esses casos. Cada caso desses que instigaram, que orientaram o pessoal a fazer isso, que a pena deles seja de acordo com a gravidade da participação deles nesse eventual golpe. Hoje, o que o senhor acha mais... Quando o senhor fala que precisa de uma revisão, né, no PL da dosimetria, só para deixar muito claro para a nossa audiência, senador, do jeito que está, o senhor votaria contra na CCJ? Eu estou trabalhando e acredito num entendimento para que os abusos que eu acabei de mencionar durante a entrevista, que sejam retirados do projeto, que haja esse entendimento. De que forma? É isso que está procurando ali alguns senadores, alguns que estão à frente, inclusive o líder de oposição. Para que haja, se é por redação, como é que vai fazer? Essa é a discussão que está tendo. São quantos itens? São quantos itens e qual é o mais grave deles, senador? Só para a gente ter claro isso. Olha, são vários os crimes, mas eu posso mencionar aqui: tráfico de influência, corrupção ativa, contrabando, fraude em licitação ou contrato. Isso pode ser beneficiado. Sempre, Marcela, nós estamos vendo aí, Fabíola, sempre que tem algum projeto aí, nós estamos vendo algumas pessoas inserindo itens aí que podem beneficiá-los, como foi o PEC da blindagem. Qual o interesse que tinha parlamentar em votar um projeto, a não ser que votou sem saber, e votar um projeto que, para ele ser investigado, ele tem que autorizar? Tem algumas coisas aqui que é quase que idêntico. Agora, senador, é muito comum ter um projeto, né, e determinados parlamentares enfiam ali o que se convencionou chamar de jabuti, né? Aqui, até estava dizendo ontem, isso aqui não é nem jabuti mais, isso é elefante, né? Você enfiar nesse projeto artigos que podem beneficiar criminosos que cometeram crime de corrupção, contrabando, fraude, licitação, até crime sexual. Acha que isso aconteceu por acaso ou pode ter havido má-fé de alguém na Câmara? Josias, eu não vou ficar aqui fazendo julgamentos, mas pelo que eu vi que foi colocado num projeto que veio, certo? Esse projeto tinha que ver para tirar um pouco essa tensão que passa o país aí, entendeu? E acabar também com o discurso de algumas pessoas que isso aqui é para beneficiar o pessoal do 8 de janeiro. Ok, para beneficiar eles, mas com algumas condições para beneficiar aqueles que cometeram o erro, que cometeram o crime, certo? Então, com certeza, alguém aí, por mal intencionado, colocou esses artigos aí, entendeu? Vamos aguardar. Isso o senhor acredita, o senhor acha que tem que ser importante colocar isso em breve? Qual é a expectativa? Qual é o prazo? Bom, amanhã nós devemos votar na CCJ, se o presidente assim entender, né? Votarmos amanhã e que até amanhã encontre-se uma saída para esses que eu chamo até de absurdos que foram cometidos na aprovação desse PL na Câmara dos Deputados. Acredito que as pessoas que fizeram isso não viram a gravidade do crime ou do erro que estavam cometendo. Eu quero falar crime, no erro, né? Acho que é o erro que estavam cometendo. Então, que até amanhã, haja um entendimento para que a gente possa votar e que seja beneficiado daquelas pessoas realmente que foram induzidas aí ali no dia 8. Senador, o senhor é um homem conservador, é de Goiás. Goiás tem lá um presidenciável, que é o Ronaldo Caiado. O senhor pertence ao PSD, que é o partido do governador do Paraná, o Ratinho Júnior. E eu queria lhe perguntar se o senhor acha que essa pulverização da direita, se ela precisa ser resolvida rapidamente para que
os conservadores tenham um candidato que possa ser considerado competitivo para 2026. E queria lhe perguntar também em que medida o senhor acha que o lançamento da candidatura aparentemente a sério do Flávio Bolsonaro prejudica esse esforço para a unificação desse setor mais conservador da política. Josias, não prejudica em nada, até mesmo porque ninguém está acreditando nessa candidatura, certo? Os pré-candidatos aí no Goiás, como você falou, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, que é do meu partido, Eduardo Leite, Zema, Tarcísio de Freitas, acredito que eles vão manter sua candidatura. Agora, que eles têm um juízo no segundo turno de estar com um projeto voltado ao nosso país, que não seja só um projeto de continência a esse ou aquele, certo? Eu não acredito nessa candidatura de Flávio Bolsonaro, que, primeiro, vai ter muito o que ficar explicando durante a sua campanha. Isso é muito ruim, um candidato que entra numa campanha tem que ficar se explicando questões do passado, certo? Então, o candidato agora, nesse momento, o pré-candidato, nesse momento agora, tem que ser um que tenha serviço prestado, que tenha uma ficha limpa e poder discutir realmente o Brasil. Nós temos que sair dessa questão de uma polarização que está sendo danosa para o país. Polarização ela existe, mas essa polarização que está aí, esse extremismo todo, certo, que está acontecendo tanto de um lado como do outro, tem prejudicado o país. Que haja equilíbrio nesses pré-candidatos aí, também discutir o Brasil. É isso que eu torço, é isso que eu trabalho, discutir o país. Josias, até pouco tempo atrás, Josias, nós não vimos, eu me candidatei vez a prefeito, fui senador candidato, cidade metropolitana de Goiânia, nós não sabíamos o que era esquerda nem que era direita, isso foi em 2004, assumi em 2005. Nós queríamos resolver o problema do município, íamos buscar ajuda do governo federal, que era administrado pelo PT, e o governo estadual administrado com a direita. Então a gente ia buscar, nós não entendíamos muito, a gente ficava discutindo esquerda, direita, entendeu? Até para a gente ter, José, essa dificuldade que tem hoje. Eu trabalho muito com agricultura familiar, trabalho muito com nossos assentamentos regulares. Então, quando você faz um trabalho com eles, você é considerado de esquerda, por alguns que tem aí. Agora, quando você vai ajudar o médio, o grande produtor, melhorar a energia para os pivôs central, você é de direita. Enquanto você defende privatização, você é de extrema direita. Pelo amor de Deus, ninguém está discutindo país. É isso que eu estou apostando para esses pré-candidatos aí que estão vendo e são bons administradores. Senador Vanderlei Cardoso, muito obrigada por estar aqui ao vivo no UOL. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado, Camila, Josias e Leonardo. Um abraço. Obrigado. Vamos que vamos. Para quem está conosco na TV, o intervalo, a gente segue falando sobre isso agora no nosso YouTube. O que vai acontecer com o PL da dosimetria no Senado brasileiro? Pelo que a gente ouviu aí, Sakamoto, o conteúdo do senador, ele diz que é preciso tirar esses jabutis, mas depois disso passa? É que a questão, na hora que eu fui perguntar isso para ele, e acho que isso não ficou muito claro, porque é o seguinte, o que é tirar esses jabutis? Né? Tirar o jabuti é você remover aquela possibilidade de criminosos, de outros tipos de crimes serem beneficiados, como os crimes sexuais, corrupção, lavagem de dinheiro, tudo isso serem beneficiados também, ou é impedir que lideranças sejam beneficiadas, lideranças da tentativa de golpe. E aí a gente tem diversos posicionamentos hoje no Senado. Você tem um grupo de senadores que aceita a redução das penas, mas para aqueles que foram os peixes pequenos, a raia miúda, a massa de manobra do 8 de janeiro. E aí eles aceitam essa redução de penas, mas não aceitam para lideranças. O senador falou uma coisa diferente. Ele acha que as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro foram muito grandes. As penas que ele teve de outras lideranças foram muito grandes e que também poderiam ser beneficiados neste caso. Então, ele é a favor da redução de penas do pessoal do 8 de janeiro, mandando para casa, né, eventualmente, mas também a redução de pena dos líderes da tentativa de golpe. E o que ele é contra é a questão da redução para outros tipos de crimes.
Então, lá no Senado Federal, isso tem muitas pessoas com posicionamentos diferentes. O próprio senador Alessandro Vieira é a favor de derrubar aquilo e recomeçar do zero. Uma rejeição completa e recomeçar do zero. Ontem a gente estava falando com o senador Otto Alencar, né, talvez essa não seja a possibilidade. Talvez mexam no texto, destaquem alguma coisa para fora, ou mudem e aí volta para a Câmara com o risco da Câmara alterar para o texto original e jogar a batata quente para o Lula vetar, sob um risco de depois do Congresso derrubar o veto. Então, Fabiola, não está claro o que vai acontecer. O fato é que pegou muito mal, mas muito mal, o fato de que, na prática, essa tentativa de reduzir a pena de Jair Bolsonaro está funcionando como um cavalo de Troia para abrir a porta da cadeia para uma série de criminosos.